Salve, futuros doutores! No vídeo de hoje teremos um aulão de Direito Constitucional. Vai ser uma revisão para o 35º exame de ordem. E antes de irmos já para o primeiro tópico, não é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, ajuda esse projeto para estar trazendo mais conteúdo para vocês, mais vídeos, aulas, dicas. E me segue no Instagram, estou sempre postando dicas, conteúdos, tem materiais que vocês podem estar baixando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links diretos para vocês estarem conferindo esses materiais. E bora pro aulão. Primeiro tópico que vamos ver, remédios constitucionais. Vamos dar uma revisada sobre esse tema. Primeiro remédio constitucional, habeas corpus. Um tema bem importante que sempre é cobrado na prova da FGV. Então o habeas corpus ele serve tanto para evitar quanto para cessar uma violência ou uma coação à liberdade. Então esse remédio constitucional ele pode ser preventivo ou repressivo. Após sofrer a violência ou a coação, você usar o habeas corpus. Próximo remédio, habeas data. Ele é usado quando você quer ter acesso a uma informação pessoal ou retificar algum dado pessoal que está em alguma repartição pública. E caso esse pedido seja negado, tanto de você ter acesso à informação ou de retificar algum dado seu, você pode utilizar o habeas data. Próximo remédio, mandado de segurança. Aqui no mandado de segurança, ele pode ser utilizado quando for um direito líquido e certo e o prazo dele decai em 120 dias. E o caráter dele é subsidiário, quer dizer, quando for casos que não cabe habeas corpus e não cabe habeas data, aí de forma subsidiária, residual, vai caber mandado de segurança. E lembrando que cabe mandado de segurança coletivo. E nesses casos, quem vai poder entrar com ele, quem é legitimado, é tanto partido político com representação no Congresso, quanto organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. E aqui tem um ponto importante que é o partido político que tem legitimidade para entrar com mandado de segurança, ele tem que ter representação no Congresso. Então isso quer dizer que ele pode ter como representante um deputado federal ou um senador. Próximo, mandado de injunção. Cabe mandado de injunção quando há falta de regulamentação de algum direito. Então, um exemplo, a Constituição ela dá o direito de greve aos servidores públicos, de acordo com lei. Porém, não há regulamentação dessa lei. De que maneira o servidor público pode entrar de greve? Então, nesse caso, vai caber mandado de injunção, que é falta de uma lei regulamentadora que prejudica o exercício de um direito, que nesse meu exemplo é o direito de greve. Então, a pessoa ela não pode ser lesada porque falta uma lei regulamentando aquele direito ou aquela garantia. Então, nesse caso, é o mandado de injunção. E assim como vimos lá no mandado de segurança, aqui no mandado de injunção também cabe a modalidade coletiva. Próximo remédio, ação popular. A ação popular ela é para proteger patrimônio público. Então, é para proteger que seja lesado patrimônio público. E na ação popular, qualquer cidadão tem legitimidade para utilizar esse remédio. Lembrando que o cidadão é quem tem pleno gozo dos seus direitos políticos. Então a pessoa que está com seus direitos políticos suspensos, ela não vai poder entrar com a ação popular. E um ponto muito importante da ação popular é que, em regra, ela não tem custas e nem ônus de sucumbência, exceto se provar que o autor da ação popular teve má fé na ação. Próximo, ação civil pública. Essa é uma ação utilizada para defender direitos difusos e coletivos. E quem tem legitimidade para a ação civil pública é o Ministério Público, Defensoria Pública, os estados, DF, municípios, autarquia, empresas públicas, fundação, sociedade de economia mista e associações. Então aqui você consegue identificar que tanto instituições da administração pública direta quanto da indireta vão ter legitimidade para a ação civil pública. Continuando, próximo tópico da revisão. Controle de constitucionalidade. Um tópico bem importante que sempre vem caindo nas provas da FGV
para a OAB. Primeiro, o controle difuso. O que quer dizer o controle difuso? Ele é aquele feito por qualquer juiz ou tribunal, quando vai analisar o caso concreto, alguma inconstitucionalidade. Então ele vai analisar em algum processo se aquele caso está sofrendo alguma inconstitucionalidade devido a uma lei ou algum ato normativo que está prejudicando aquele caso concreto e sendo contra a Constituição. E em última instância o STF vai analisar esse caso concreto, dependendo de repercussão geral em recurso extraordinário. E repercussão geral quer dizer que aquele tema ele é tão importante que ele ultrapassa simplesmente aquela demanda entre as partes. E um ponto muito importante aqui desse tema de controle difuso é que, como eu falei, qualquer juiz de primeira instância vai poder estar analisando esse controle de constitucionalidade e os tribunais em segunda instância também têm essa legitimidade para o controle de constitucionalidade. Porém, nos tribunais, não cabe às turmas analisarem controle de constitucionalidade, e sim o pleno. Isso quer dizer, o órgão que tem todos os membros do tribunal, todos os desembargadores. Ou, se for o caso daquele tribunal, que tenha um órgão especial, certo? Isso chama cláusula de reserva de plenário. Agora, o controle concentrado. Esse tipo de controle, ele é feito pelo STF. E é quando ele analisa a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato normativo, no caso abstrato. Então aqui não vai ter uma demanda específica, não é um caso específico. E sim ele vai analisar se aquela lei, de forma abstrata, ou aquele ato normativo, ele está de acordo com a Constituição ou não. E a decisão que o STF tomar aqui no controle concentrado, ela vai ter efeito erga omnes e vai vincular o poder executivo e o poder judiciário em todas as instâncias. Então todos os outros tribunais vão ter que respeitar essa decisão do STF. Porém, um ponto muito importante aqui no controle concentrado é que não vai vincular a decisão do STF o poder legislativo, porque o poder legislativo ele tem uma função típica, que é legislar. Então ele não pode ter essa interferência da decisão do STF. Se o STF achou que aquela lei, que aquele ato normativo é inconstitucional, ok. Agora, o poder legislativo, ele pode continuar legislando, mesmo se aquilo foi considerado inconstitucional ou não, até em função do princípio da separação dos poderes. E é claro que o próprio STF também não fica vinculado. Então, hoje o STF, por exemplo, decidiu que aquela lei é inconstitucional. Se daqui a algum tempo outra lei sobre o mesmo tema chega no STF para analisar o controle de constitucionalidade e ele toma uma decisão diversa, achando que agora aquela lei é constitucional, ele pode. Ele não fica vinculado nas suas próprias decisões. Ele pode mudar elas com o tempo, de acordo com o que eles analisarem. E lembrando que aqui no controle de concentrado, como ele é originalmente direto para o STF, ele tem um rol taxativo de legitimados. Diferente do controle difuso, que é desde qualquer pessoa que entrou com algum processo, desde o juiz de primeira instância, aqui no controle concentrado não. Como é direto para o STF, essa análise de uma lei ou de um ato normativo tem um rol taxativo de legitimados, como por exemplo o presidente, a mesa da Câmara dos Deputados. Vamos agora para o próximo tema do aulão, que é inelegibilidade. Um tema bem interessante. Como estamos no ano de eleição, é um tema que está bem em evidência. Primeiro ponto, os cargos do Poder Executivo têm limite de eleições, então eles podem se reeleger uma única vez. Já os outros cargos, como senador, deputado, vereador, eles não têm limite de reeleição. A pessoa pode continuar se candidatando e se reelegendo sem limites. Próximo ponto. Para concorrer a outro cargo, tanto o presidente, quanto os governadores, quanto os prefeitos, eles precisam renunciar até 6 meses antes do pleito. Então, por exemplo, se um governador ele quer se candidatar agora para o cargo de presidente, ele vai ter que renunciar esse cargo dele de governador até 6 meses antes do pleito. Então, se está faltando apenas 3, 4 meses para o pleito,
não vai mais adiantar. Ele, mesmo que saia do cargo de governador, ele está impedido de se candidatar a outro cargo. Próximo ponto. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge, até segundo grau ou por adoção, tanto do presidente quanto do governador e do prefeito. Então aqui temos um ponto bem interessante sobre a elegibilidade. Então, por exemplo, temos uma governadora. Se ela é casada, o seu marido, que é o cônjuge, ele não vai poder se eleger a nenhum cargo dentro do território de jurisdição da sua esposa, que nesse caso, ela é governadora do estado X, por exemplo, ele não pode se eleger a nenhum cargo desse estado. Mas essa regra de inelegibilidade tem uma exceção. Se o cônjuge ou parente até segundo grau, que em regra é impedido, se ele já tem um mandato e ele quer se candidatar à reeleição, ele vai poder. Então, o exemplo que eu dei, a governadora, vamos supor que o cônjuge dela já era deputado estadual. Nesse caso, ela se tornou governadora e ele quer se reeleger a deputado estadual. Aí tudo bem. Se ele quisesse se candidatar, ele não ia poder, porque ele é cônjuge da governadora. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele já era deputado estadual, antes dela assumir como governadora. Então ele só está se reelegendo. Aí pode. Próximo ponto. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal durante o mandato não afasta a inelegibilidade. Então, mesmo que haja separação conjugal durante o mandato, não vai afastar a inelegibilidade. Só depois que acabar o mandato, para próximas eleições, aí vai poder o cônjuge participar, ser elegível. Próximo ponto. Militares. Os militares que estão há menos de 10 anos em serviço, eles são afastados quando eles querem se eleger a algum cargo público. Quando ele tem mais de 10 anos já de serviços militares, nesse caso, ele vai ser agregado à autoridade superior e, se ele for eleito, ele vai passar automaticamente para a inatividade depois da diplomação. Então, menos de 10 anos de serviço, ele é afastado. Mais de 10 anos de serviço, sendo eleito, ele é passado para a inatividade. E um ponto muito importante aqui do cargo de militar é que durante o serviço, enquanto ele estiver prestando o serviço militar, ele não pode ser filiado a partidos políticos. Próximo tema do aulão, processo legislativo. Um tema bem recorrente na prova da FGV. Primeiro ponto, sobre votação, a votação das leis. A regra geral é que precisa de maioria absoluta para abrir uma sessão de votação legislativa e de maioria simples para ser votada aquela lei, salvo se a Constituição de forma expressa especifica outro quórum. Então, se não tem lá na Constituição falando de uma maneira diferente, a regra vai ser essa: maioria absoluta para abrir a sessão e maioria simples para ser votada aquela lei. Próximo ponto. Lei ordinária. Ela precisa de maioria simples da votação. Já a lei complementar, ela precisa de maioria absoluta. Então, a lei ordinária, que é a lei comum, a votação apenas precisa de maioria simples para ela ser aceita. Já a lei complementar, ela vai precisar de uma votação com maioria absoluta para ser aceita. Caso contrário, aquela lei complementar vai ser rejeitada. Então, enquanto a lei ordinária segue a regra geral, a lei complementar ela tem uma votação mais rigorosa, precisando de maioria absoluta dos membros. Próximo ponto. A lei, após a aprovação das duas casas do Congresso Nacional, então tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, ela é levada para análise do presidente. E o presidente ele pode vetar aquela lei ou sancionar. E ele tem um prazo de 15 dias úteis para tomar essa decisão. A sanção, ele pode, de maneira expressa, falar que sanciona aquela lei, ou ele pode apenas não fazer nada. Passou os 15 dias úteis e ele não se manifestou, entende-se que de forma tácita foi aceita aquela lei. Já o veto precisa ser expresso. Como eu acabei de falar, se ele não se manifestar, é considerado que ele
autorizou, que ele sancionou aquela lei. Agora, se ele de maneira expressa vetar, quer dizer que aquela lei não passou, aquela lei foi rejeitada pelo veto presidencial. E o veto ele pode ser total, então da lei inteira, ou ele pode ser parcial, de determinados pontos da lei. E lembrando que o presidente, sempre que for vetar, ele precisa dar ou algum fundamento jurídico para aquele veto, ou algum interesse público para aquele veto. Próximo ponto sobre o processo legislativo. Ocorrendo então o veto presidencial, vai ser apreciado esse veto em sessão conjunta no Congresso Nacional. Então, tanto os deputados federais quanto os senadores, em sessão conjunta, eles vão votar para ver se eles vão derrubar ou não o veto do presidente. Se eles vão continuar e aceitar o veto do presidente ou não, eles vão rejeitar aquele veto. Essa votação ela tem que ocorrer até 30 dias após o veto do presidente. E para derrubar esse veto, rejeitar ele, precisa de maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, caso isso não ocorra, a votação não tenha maioria absoluta, o veto do presidente continua. Próximo ponto. Projeto de lei por iniciativa popular. Quais são os requisitos para que uma iniciativa popular possa gerar um projeto de lei que será analisado pelo Congresso? Então, primeiro que essa proposta ela vai sempre para a Câmara dos Deputados e tem que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional esse projeto, essa iniciativa, e tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados. Então esse 1% do eleitorado tem que estar distribuído em 5 ou mais estados. E cada estado não pode ter menos do que 3/10 do eleitorado. Então, o estado X, ele tem que ter, no mínimo, 3/10 do seu eleitorado incentivando aquele projeto de lei. E um ponto muito importante sobre iniciativa popular é que cabe para a lei municipal também. E, no caso da lei municipal, é 5% do eleitorado para que tenha esse projeto de lei. Próximo ponto da nossa revisão, que são os casos que o projeto de lei depende de iniciativa do presidente. Então, cabe a ele esse projeto de lei. E quais leis são? São as leis que têm como matéria ou remuneração, ou aumento, ou criação de cargo público. Então, todos esses projetos de lei vão ser de iniciativa privativa do presidente da República. Então, é uma lei que quer mexer na remuneração de cargo público, que quer aumentar cargo público, que quer criar cargo público, vai caber ao presidente da República. Continuando. Agora, um ponto muito importante dentro do processo legislativo, que são as emendas constitucionais. Sempre é um assunto visado pela FGV. Então, o primeiro ponto da emenda constitucional, que é a propositura. Lembrando que na emenda constitucional, a ideia é alterar algo que está na Constituição. Então, não é por lei ordinária ou por lei complementar que você pode alterar a Constituição. Para alterar a Constituição é por emenda constitucional. Então, ela tem requisitos diferentes de uma lei ordinária e de uma lei complementar. E aqui no caso, a propositura da emenda precisa de 1/3 dos senadores ou dos deputados federais. Então não cabe apenas um deputado querer um projeto de lei ou um senador querer um projeto de lei, o que é normal. Aqui na emenda precisa de 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados para ter a propositura da emenda. E também o presidente pode propor essa emenda. Ou se mais da metade das assembleias legislativas, que são os poderes legislativos estaduais, se mais da metade, então, dessas assembleias, elas se manifestarem por maioria dos seus membros que querem essa emenda constitucional, também vai estar autorizado a propositura dessa emenda. Próximo ponto, que é o quórum. Então, houve a propositura, seguiu as regras que a gente viu na linha A. Ou 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados, ou o presidente, ou mais da metade das assembleias legislativas. Agora vem para o quórum. Essa emenda ela vai ser analisada
em cada casa do Congresso, então pelo Senado, pela Câmara, em 2 turnos. Então é 2 vezes analisado pelo Senado e 2 vezes analisado na Câmara. E a votação para que seja autorizado essa emenda constitucional, que ela entre em vigor, é 2/5 de votos dos respectivos membros. Então precisa de 3/5 do Senado e precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados. Só assim vai ser autorizada essa emenda constitucional. Caso contrário, essa emenda é rejeitada. Item C. A Constituição ela não pode ser emendada durante, primeiro, intervenção federal, segundo, estado de defesa e terceiro, estado de sítio. Então, quando tiver nessas 3 situações, não vai poder ser emendada a Constituição. Não cabe nem a propositura da emenda. E sobre esse tema, estado de defesa e estado de sítio, eu vou estar deixando um card aqui em cima, que tem uma aula aqui no canal falando só de estado de defesa e estado de sítio, mostrando quais são suas semelhanças e quais são suas diferenças. E é um tema bem cobrado pela FGV. Então, depois do aulão, confere lá, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse estudo final para a OAB. Continuando nossa revisão. Item D. Não está sujeito à sanção ou veto do presidente. Ponto muito importante, diferente do que a gente viu nas leis comuns, aqui na emenda constitucional não cabe sanção ou veto do presidente. Então todo aquele trâmite que a gente já estudou anteriormente não cabe aqui. Cabe 3/5 dos votos dos senadores e dos deputados federais. E outro ponto importante é, uma vez a emenda rejeitada, não conseguiu o quórum suficiente, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Então esse tema, que foi objeto de análise da emenda e foi rejeitado, ele só vai poder, no próximo ano legislativo, ser de novo proposto e analisado pelo Congresso. Próximo item. Promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Aqui é um ponto importante. Então a emenda ela passou por todo o trâmite e ela foi aceita. Quem vai promulgar essa emenda são as mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado. Então nesse item, toma cuidado na prova, porque ela pode trazer que a promulgação de uma emenda constitucional é feita ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou pelo Congresso. E não, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Próximo ponto, um ponto bem importante quando a matéria é emenda constitucional. O que não pode em uma emenda ser abolido. Então, é uma alteração que você quer fazer à Constituição através de uma emenda. O que não pode ter nessa emenda, que é, não pode abolir. Primeiro, forma federativa do Estado, então não pode ser abolido a forma federativa. O voto direto, secreto, universal e periódico. Isso não pode ser abolido da Constituição, nem mesmo por emenda. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, todos os direitos e garantias individuais que estão lá na Constituição, eles não podem ser abolidos. Deixo a dica aqui que a emenda ela pode alterar esses pontos que eu acabei de citar. O que ela não pode é abolir. E sobre o voto especificamente, é bem interessante que em nenhum momento é falado que não pode ser retirado o voto obrigatório. Então, se tiver uma emenda falando para retirar o que hoje é o voto obrigatório, ela vai estar correta. Ela pode, porque o que não pode é tirar o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a obrigatoriedade ou faculdade do voto não está englobada aqui no que não pode versar a emenda. Continuando. Tá gostando do aulão? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, ajuda esse projeto, que assim eu vou estar sempre trazendo materiais, dicas e assuntos para vocês. Próximo tema do aulão agora. Poder Executivo. Então, o primeiro ponto do Poder Executivo, que é sobre a substituição do Presidente da República, que ela ocorre de maneira temporária quando o presidente se encontra impedido. Então, exemplo, o presidente se adoeceu. Então, de maneira temporária, enquanto ele estiver doente, vai haver a substituição dele.
E a linha de substituição é primeiro o vice-presidente, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e, por fim, o presidente do STF. Essa linha de substituição é bem interessante vocês estudarem porque ela é objeto de prova. Continuando, sobre agora a sucessão do presidente. A sucessão é quando o presidente sai do cargo de maneira definitiva, é quando ocorre a vacância do cargo. E nesse caso, quem vai assumir é o vice-presidente. Próximo ponto. Se houver uma eventual vacância do presidente e do vice, então, um exemplo, o presidente morreu, entrou o vice morreu, ou o vice morreu, só ficou o presidente, depois o presidente morreu. Ou já vi cair em prova, os dois estavam no avião e caiu, e os dois morreram ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, vai haver vacância tanto da presidência quanto do cargo de vice. Então, a vacância do presidente e do vice e não completou ainda 2 anos do mandato, nesse caso, vai ter uma nova eleição direta, a eleição comum que tem de 4 anos, porém essa eleição vai ser em 90 dias. Então teve vacância do presidente e do vice, e faz menos de 2 anos que está no mandato, eleição diretas em 90 dias. Agora, houve a vacância tanto do presidente quanto do vice, e já passou de 2 anos do mandato, já está mais para o fim do mandato, nesse caso as eleições são indiretas. Então vai caber ao Congresso Nacional fazer uma eleição para ver quem vai ser o presidente. E essa eleição indireta ela é em 30 dias. E aqui os prazos é só você lembrar, quando for um caso de eleição direta, então é uma eleição que tem que mobilizar toda a população, nesse caso ela é maior, 90 dias. Agora, quando a eleição for indireta, então só depende ali do Congresso para eleger, nesse caso o prazo é menor, 30 dias. Próximo item. Crimes cometidos pelo presidente da República. Esse é um tema que sempre também cai em prova. Primeiro, sobre os crimes comuns, que são aqueles puníveis por prisão, que são aqueles crimes penais do Código Penal. Nesse caso, vai caber à Câmara dos Deputados autorizar a instauração do processo por 2/3. Então, só vai haver processo por crime comum do presidente se tiver essa votação e 2/3 dos membros da Câmara autorizar. Senão, não tem instauração de processo. Aí, o presidente, depois que foi instaurado por 2/3 dos membros, o presidente ele fica afastado até 180 dias do cargo. Depois desse prazo, ele volta. Porém, o processo continua. E aqui, em crimes comuns, o processo ele é julgado pelo STF. E é claro, se não houver instauração do processo, não deu a votação 2/3 dos membros da Câmara, é claro que não vai ter instauração, mas depois que acabar o mandato, pode ter uma instauração do processo normal. Ele vai poder ser processado sim, vai poder ser instaurado o processo. Próximo ponto, crime de responsabilidade. Então, vimos primeiro o crime comum, que cabe à Câmara dos Deputados e quem julga é o STF. Aqui no crime de responsabilidade, são aqueles crimes administrativos cometidos pelo presidente conforme a sua função, de acordo com o seu cargo. Também cabe à Câmara dos Deputados a autorização do processo, por 2/3. Aqui é igual o crime comum. E ele também vai poder ficar afastado 180 dias, desde que tenha sido instaurado o processo. E depois ele volta a governar. Até esse ponto é igual ao crime comum. Porém, o final muda. Enquanto no crime comum ele é julgado pelo STF, aqui no crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado Federal e precisa de 2/3 dos membros para ele ser incriminado por crime de responsabilidade. Então, só recapitulando, crimes comuns. A Câmara dos Deputados que vai instaurar e quem vai julgar é a STF. Crime de responsabilidade. De novo, quem instaura também é a Câmara dos Deputados, porém quem julga é o Senado Federal. E assim chegamos ao fim do aulão. Espero que todas essas dicas tenham ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre algum ponto da revisão que foi visto aqui, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!